Olá, meus amores! Hoje é o vídeo 45 do desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Eu sou Tati Pinheiro, se é a primeira vez que você está chegando, seja muito bem-vindo. Aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E se você está sempre comigo, muita gratidão! Obrigada mesmo, de coração, pela parceria e pela audiência. Então aproveita, já dá aquele like bacana, comenta, compartilha, que é pra gente conseguir a nossa meta de 1000 inscritos. Então, meus amores, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um tema que vocês sugeriram, vocês pediram, só que eu vou ter que contextualizar. Vocês pediram para eu falar como é que eram as gravações comigo e com a minha irmã, né? Então, primeiro eu tenho que situar aqui a galera que tem menos de 40 anos, quem sou eu e a minha irmã no passado, né? Quem éramos nós no passado. Então, vamos lá. Eu e minha irmã, a gente começou a cantar muito novinha, eu com 7 anos, ela com 6, a nossa diferença de idade é de 11 meses, minha mãe não esperou nada, ela engravidou no resguardo. E aí, o que aconteceu? A gente começou muito novinha a cantar, minha irmã começou a carreira, o nome dela é Gabriela, ela começou a carreira solo, e eu e ela estávamos em vários coros, basicamente todos os coros infantis daquela época, da década de 80. Ela foi convidada para fazer um projeto solo e eu, paralelamente, fui convidada a participar dos Abelhudos, né, que é onde eu fiz um grande sucesso com a música O Dono da Terra, no Festival dos Festivais e tudo mais. E aí a minha irmã lançou uma carreira solo com acho que 5 discos, se eu não me engano, vários sucessos, inclusive uma participação mais do que especial na turnê do Roberto Carlos, cantando Imagine, de John Lennon. E eu, paralelamente, continuei com o lançamento do Isso é Coisa de Criança e depois os meus trabalhos no Japão e tal. Atualmente, ela é formada em Educação Física, né? Mas ela é auditora fiscal da Receita, passou no concurso, enfim, trabalha com isso. E ela tem um Instagram que é Gabi Targa Fit, que é justamente sobre corpo e malhação e alimentação, que é uma vibe que ela realmente, assim, ela faz parte da vida dela, né? E então, recentemente, ela lançou e tá se dedicando muito a isso, então quem quiser segui-la lá no Insta, esse é o endereço dela, o perfil. E aí, gente, bom, vocês perguntaram como é que eram as gravações, né? É bem interessante contar, bom, primeiro que a gente estava sempre junta. Por quê? Os coros infantis aqui no Rio de Janeiro sempre tinham a minha irmã, eu, o Rodrigo Diego, dos Abelhudos, sempre. Nós 4 éramos sempre certos e aí tinham outras crianças que vinham e participavam de eventualmente dos coros, mas nós 4 éramos sempre certos. Foi até aí que a gente se conheceu, fez amizade e tudo mais. E depois que os Abelhudos estouraram, né, na segunda formação com a Renatinha Benévolo, os meninos já não tinham muita disponibilidade para fazer coro, então era sempre eu e a minha irmã, sempre. A gente tem o timbre de voz muito parecido, então a gente... É engraçado que eu acho que falando nem tanto, sabe? Mas quando a gente canta é impressionante, parece que é a mesma voz dobrada, é muito embora a nossa extensão vocal seja diferente, porque eu sou mezzo-soprano e ela é soprano, ou seja, a extensão dela é o agudo e a minha é do médio pro início do agudo, né? Mas o timbre, o colorido da voz, né? Assim, a personalidade da voz, eu usava esse termo colorido para os meus alunos de música pequenininhos. A personalidade da voz, aquela coisa que define, né? Da gente era muito parecida, muito. Então, várias vezes a gente cantava junto e parecia que era a mesma pessoa dobrando, né? Porque na nossa época de gravação de estúdio, tinha uma coisa que se chamava dobra, que aliás era maravilhoso, porque a gente ganhava dobrado também, diferente do que é hoje em dia, né? Então, a gente cantava e depois cantava de novo, que era para parecer que tinha mais gente cantando, né? A voz ficava mais encorpada. Hoje em dia a tecnologia já consegue fazer isso, então até por isso não se pedem para os cantores fazerem, né? Para quê, né? Pagar a pessoa se a máquina faz, enfim.
Mas então a gente fazia muito isso. E aí a minha voz com a dela parecia isso, parecia que era a mesma pessoa cantando em cima daquela versão, né? Tipo, dobrado. É muito interessante quando todos os coros que vocês ouvirem daquela época, todos, gente, com raríssimas exceções, todos a gente tá no coro. Se vocês olharem a ficha técnica dos discos, dos LPs, daquela época dos anos 80 e 90, o que tiver coro infantil, inclusive adultos que tem participação de criança fazendo coro, a gente tá lá. Procura a Tatiana e Gabriela que tá lá. Eu acho que um período eu assinei como Tatiana Ferreira, mas enfim, procura a Tatiana e Gabriela que vocês vão ver que tá lá. E a gente tinha uma rotina assim que era bem enlouquecida, porque meus pais eram muito rigorosos com a questão da escola. A gente estudava num colégio de freira, no Meier, no subúrbio do Rio, o Educandário Madriguel, que era um colégio bem puxado e até um pouco conservador, né, como um bom colégio católico da década de 80. E nós tínhamos que manter boas notas para a gente continuar cantando. Era meio que um combinado dos meus pais com a gente. Só que a gente faltava muita aula, né? As freiras da escola eram muito legais nesse sentido, porque por falta a gente repetiria de ano, mas como a gente era excelente aluna, elas faziam vista grossa lá para as nossas faltas, né? Só que aí, é claro, a gente tinha que estudar mais para dar conta de tá perdendo aula, né? E eu não me lembro, mas eu acho que a gente pedi até para minha mãe que assiste todos os meus vídeos para comentar aí, mas eu acho que a gente nunca fez nem aula particular com o professor para suprir, não me lembro disso, tá? Acho que a gente pegava o material com os amigos, com a escola e estudava sozinhas. A gente estudava no mesmo ano, na mesma série, porque a data de corte do MEC, né, do Ministério da Educação e Cultura naquela época, era uma data que calhava, como a gente tem durante o ano um período que a gente fica com a mesma idade, era uma data que calhava, então a gente estudava na mesma turma e na mesma série. Eu acho que isso também facilitava. Em alguns momentos a gente não estudou na mesma turma, mas a maior parte do tempo a gente estudou na mesma turma, mas sempre na mesma série. Então isso facilitava, né? E às vezes também, como a gente não tinha carreira junta, né? Então às vezes ela estava viajando fazendo show, eu não estava, então uma pegava a matéria para outra e tal. Mas vou contar uma passagem para vocês que é interessante, que foi, eu me lembro direitinho que um dos poucos luxos que nós tínhamos era comer na Copenhagen, que era muito cara, desde sempre foi, né? E a gente gostava muito de ir ao cinema, então a gente foi ver um filme dos Trapalhões, eu me lembro disso direitinho, no Imperator, no Meier. A gente foi ver o filme dos Trapalhões, e aí o combinado era que depois do filme a gente passaria na loja da Copenhagen e a gente lancharia no McDonald's. Era o nosso programa, era Dia das Crianças, inclusive. E nós fomos e tal, foi super bacana com os meus pais e tal. Só que ligaram pra gente, não tinha celular naquela época, né, gente? Ligaram pra minha casa e tinha uma gravação. Eu não me lembro de detalhes, gente, porque eu tinha 7, 8 anos de idade, eu pedi muito pra pessoa, né? Isso tem 40, 41 anos de tempo aí, né, de história. Então, mas eu me lembro que ligaram e era uma gravação meio de última hora pra gente fazer coro. E eu fiquei amarradona, eu falei, uau, beleza, vambora, assim. E a minha irmã ficou, ai, que saco, poxa, queria um diazinho de folga. E eu me lembro, a gente morava muito longe também dos estúdios de gravação, né? Porque os estúdios ficavam na Zona Sul, a gente morava na Zona Norte, então basicamente tinha que cruzar a cidade. Não era o trânsito louco que é hoje em dia, nem a violência que tem hoje, claro que não. Mas já tinha trânsito, já tinha enchente, já tinha tudo isso, né? Mas eu me lembro direitinho disso. A minha irmã falou, ai não, eu queria uma folguinha, hoje não tava afim de trabalhar. E eu amarradona, vambora! Vamos gravar! Eu sei que acabou com a programação do Dia das Crianças, teve aquela gravação que eu não me lembro de quem foi, mas eu me lembro que eu fui amarradona para gravar. Nem sei se minha irmã lembra disso. A minha mãe deve lembrar. Mas... Então era assim, a gente às vezes se encontrava nos bastidores, né, dos programas de televisão, mas nem sempre, porque como ela tinha carreira solo e eu com os Abelhudos, depois eu carreira solo, a gente não necessariamente estava junto. Eu me lembro até numa dinâmica bem complicada dos meus pais,
que foi um período que a minha mãe engravidou do meu irmão, Bruno, né? E a gente tem 13 anos de diferença, eu e o Bruninho. E 12 da minha irmã pra ele, né? Nossa, mas hoje esse tá balançando tanto aqui o tripé. Não tô entendendo porque tá balançando tanto, gente. Desculpa. Não tô entendendo, porque não tem nada acontecendo aqui, mas o tripé tá assim o tempo inteiro. Mas enfim. E aí, o que aconteceu? Minha mãe tava grávida, já não tava dando conta, né, de viajar com a gente e tudo mais. E aí, meus avós, ou meu avô, a minha avó, começaram a dar esse suporte nas viagens, né? E porque ia uma para um lugar e outra para outro. Então, era uma loucura, né? Como é que faz para administrar, né? Duas filhas, duas carreiras, assim, complicado. Por mais que meu pai tivesse, inclusive, saído da Globo para ser nosso empresário, foi uma opção dele, né, de cuidar da nossa carreira e tudo mais, ainda assim eram duas carreiras, né, então era complicado. Mas é isso, meus amores, eu me lembro até que nesse período a vovó fazia muito sucesso nos bastidores, a Xuxa adorava a minha avó, falava, cadê a vozinha? E a minha avó se sentia, né, imagina, ela já tinha cabelo branquinho naquela época, assim, e a minha avó era muito querida, assim, nos bastidores e tudo mais. Embora desse um pouquinho de trabalho, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Meu avô era muito da paz, viajar com meu avô era maravilhoso, mas eu viajei pouco com ele, eu viajei mais com a minha avó. Porque nesse período nasceu também o Rafa, meu primo, também temporão. E aí meu avô ficou meio que em função do Rafa, ajudando a minha madrinha, minha tia, com o Rafa. Então meu avô parou um pouco de dar essa retaguarda pra gente. A minha avó é que ia mais com a gente. A minha avó não tinha um temperamento muito fácil, não. Mas, assim, no convívio ela era fofa, né? Super querida e tal, mas no dia a dia era uma pessoa muito difícil de lidar, muito cheia de altos e baixos, enfim. Então era um pouco estressante viajar com ela. Mas foi um período muito gostoso, assim, cheio de experiências muito ricas, né? E eu não sei exatamente o que vocês queriam que eu falasse dos bastidores, né, das gravações comigo e com a minha irmã, mas assim, tem uma coisa interessante. O meu pai, ele fazia questão que eu sempre estivesse nos discos da minha irmã. Era uma coisa que eu acho que ele impunha à gravadora, né? Com delicadeza, é claro, mas ele meio que forçava uma barra para eu estar sempre participando dos discos dela. A minha irmã não ligava. Minha irmã, pelo menos até onde eu sei, ela ficava de boa de eu participar, sabe? Eu, em alguns momentos, fiquei um pouco constrangida. No início, eu adorava arroz de festa que era, né? Tava me chamando para cantar, vambora. Mas depois eu comecei a ficar um pouco constrangida, porque eu sentia que tinha meio que uma forçação, sabe? Para que eu participasse. Mas foi bacana, assim. As gravações sempre foram muito legais. Eu e ela, a gente se dava muito bem no estúdio, não tinha dificuldade uma dava muita força para outra. Como eu não tinha, na maior parte do tempo que ela fez sucesso e eu fiz sucesso, eu não estava ainda na minha carreira solo, eu estava com os abelhudos. Então a gente nem competia entre si no mercado, sabe? Então era bem, bem tranquilo mesmo. E aí eu sempre participava, né? Então tinha sempre uma música no disco da minha irmã. Se vocês olharem a discografia dela, sempre vai ter uma música que eu cantei junto, que eu participei como participação especial, como convidada especial. Para mim é muito bacana, porque faz parte do meu repertório, da minha história. Nas internas eu posso falar para vocês que eu achava que ela cantava muito mais do que eu. Hoje em dia eu percebo que é uma comparação completamente irreal e injusta, porque ela tinha um timbre não, ela tinha uma extensão vocal diferente da minha, um repertório diferente do meu. Então, assim, uma extensão vocal diferente da minha extensão, eu falei certo. Então eu vejo que é ridículo, assim, uma comparação boba, mas eu fazia essa comparação. Sempre achei a voz da minha irmã muito linda, muito limpa, e ela ia nos agudos com uma facilidade. Eu não tinha essa facilidade que ela tinha. Então, eu me comparava, isso era uma coisa minha, tá? Eu me comparava. Então, quando a gente cantava junto, pra mim era de certa forma um grande desafio, porque eu achava que ela cantava muito mais do que eu. Então tinha ali sempre pra mim um desafio, nesse ponto era desagradável.
Mas era sempre muito gostoso. O nosso relacionamento em gravação, em estúdio, sempre foi muito bom. E eu já estava certa, né, de que eu ia participar do disco dela, eu já sabia. Ela assinava contrato lá que vai ter novos 3 discos, eu já sabia que eu estava lá em alguma música que meu pai ia fazer uma pressão lá para eu participar, né? Então é isso, meus amores. Eu não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber, mas acho que esses bastidores são interessantes para eu trazer, ainda mais foi pedido de vocês. Então estou aqui acolhendo os comentários. Continuem comentando, me sugerindo pautas, combinado? E amanhã eu volto aqui para contar mais história, para dar mais dicas sobre a minha jornada do autoconhecimento, para falar um pouquinho dos meus insights, tá bom? Amanhã a gente se vê de novo. Beijo!